Então, dentro do assunto das porcentagens, a gente acaba caindo no estudo de juros, que é um assunto muito importante dentro da nossa vida, né? Não só dentro do conteúdo matemático. Dentro do contexto financeiro, de cidadãos que nós somos, e vocês aí se preparando, né, para a vida, para ter as suas próprias coisas, é um assunto importantíssimo. O que seria, então? Como a gente pode definir os juros? Aí eu trago aqui uma situação, né? Uma pessoa que faz um empréstimo num banco, por exemplo, compromete-se a pagar a quantia emprestada mais o valor correspondente ao juro, né? A gente costuma falar isso no plural, juros. Então, o que seria esses juros? É uma espécie de compensação, lucro que o banco terá na transação do empréstimo, já que ele vai fornecer esse dinheiro para uma pessoa. A pessoa se comprometeu a devolver esse dinheiro, só que o banco ficará sem esse dinheiro por um certo tempo. Então, uma espécie de aluguel, né, de compensação de lucro que o banco tem por emprestar, né? Claro que se a gente analisar profundamente, a gente vê que é um pouco exagerado esse lucro, né? Bom, também, ó, uma outra situação. Se uma pessoa faz uma aplicação financeira, né, como uma caderneta de poupança, a gente tem muito comum entre nós, como aplicação, o exemplo de poupança. O que significa? Eu pego um dinheiro, coloco na minha conta de poupança e ela vai rendendo, ou seja, os juros que vai rendendo esse dinheiro é o banco que me paga. Olha lá, é o banco que lhe paga o juro. Então, é um direito que eu tenho quando eu apliquei aquele dinheiro meu numa poupança. Existem outras formas de aplicar, mas a mais comum e mais conhecida de todo brasileiro é a poupança. Então, funciona como? Vamos supor, eu pego lá meus R$ 500, por exemplo, coloco na poupança, e aí daqui um mês, no aniversário de mês da minha poupança, ela ganha, né? Ela recebe esses juros, que hoje em dia está muito baixo, tá cerca de, não chega a 0,5% ao mês, né? Então, R$ 500, 1%, 5, 0,5%, 2,50. Então, depois de um mês, a minha conta lá que tinha R$ 500 na poupança, ficará com 502,50 centavos, aproximadamente de acordo com 0,5% de rendimento. Mas é um rendimento, é o banco que vai me pagar. Por quê? Porque, de certa forma, eu deixei meu dinheiro lá e o banco vai usar o meu dinheiro também, junto com muitas outras pessoas, para fazer os seus negócios. Então, ele está usando o meu dinheiro, ele não deixa meu dinheirinho lá parado, nem das outras pessoas. Ele usa esse dinheiro para fazer os empréstimos, as aplicações, enfim, para usar em outras transações. Então, é uma retribuição que eu tenho por deixar meu dinheiro lá. Existem outras formas de render o dinheiro, tá? Talvez até mais vantajosas. Mas quanto mais vantajosa é, também mais risco o cliente pode ter, tá? Uma delas é o mercado de ações, por exemplo, né? Ela é bastante arriscada. Você pode ganhar dinheiro e perder muito dinheiro ao mesmo tempo. Bom, então assim, quando compromissos como contas, prestações ou impostos não são pagos em dia, geralmente se cobra-se multa, e essa multa é calculada em porcentagem, e juros por atraso, tá? Então, em alguns tipos de contas, quando você não paga na data, aquela conta sofre vai aumentar de valor por conta da multa que você paga, é uma só, mas por conta dos juros também. E os juros acontecem às vezes por dia. Se você demorar 10 dias, ele contou 10 dias de juros a mais aquela conta atrasada. Então é algo a se ter bastante cuidado. Principalmente em contas, faturas, por exemplo, maiores, né? Quanto maior a quantia, a gente entende então que essa multa e esses juros, né, por atrasos também serão maiores, tá? Como que se calcula o valor de juros? É praticamente encontrar o valor de porcentagem, tá? Aqui vão aparecer alguns nomes
que se usa muito quando se fala em taxa de juros, quando se fala em juros, compostos, juros simples, aparece muito isso aqui. Vamos entender, o capital, o tempo e a taxa de juros. Porque é o que faz parte do contexto quando você fala de juros. O que seria então esse capital? Esse capital é a quantia, ou a quantia que você colocou no banco, que você aplicou em algum investimento, ou a quantia que você deve, seja por fatura, né, crediário. Então, capital é um valor, digamos, valor inicial, tá? Que a gente vai, então, chamar pela letra C aqui, ó. Tempo de duração é, por exemplo, eu deixei o meu dinheiro no banco, lá na caderneta de poupança, por 1 ano. Então, qual foi o tempo? 12 meses, 1 ano, 3 meses, um trimestre. Então, essa duração. Ou no caso de empréstimo também, fiz um empréstimo no banco e eu vou demorar 24 meses para pagar, né? Então, quando a gente fala de juros, então envolve-se também a questão do tempo, que a gente vai chamar aqui de T minúsculo. E da taxa de juros cobrada. Aqui entra a porcentagem, né? É um valor em percentual, em porcentagem. E nós vamos denominar pela letra I. Então, quando a gente vai estudar nos livros, apostilas e outros materiais, esses são os itens que fazem parte da cobrança de juros, né? Do cálculo de juros. O valor, o capital, o tempo que ele está ou aplicado ou emprestado, tá? E a taxa de juros que é aplicado sobre ele. Por exemplo, vamos fazer aqui uma situação. Eu trouxe uma situação aqui. Quero uma outra. Eu apliquei, né? Não. Vou usar esse que eu tenho aqui mesmo, porque eu tenho outro lá atrás, lá embaixo. Uma bicicleta anunciada da seguinte forma: compre à vista por R$500 ou a prazo com 8% de juros. Qual o valor da bicicleta a prazo? Para saber o valor dessa bicicleta depois desse prazo, vamos pensar primeiro o que eu tenho o que vai acontecer. Ela tem o valor que eu vou me basear, que é o valor inicial. Esse valor inicial é o que eu chamo de capital, né? É o valor investido já no início, né? Eu tenho aqui o tempo de empréstimo, né, de prazo que está sendo usado aqui, que eu não coloquei, né? A prazo, vamos colocar aqui 30 dias, né? Um mês, por enquanto. Vamos começar com um mês. Um mês. Então, essa taxa de 8%, aí normalmente vem assim, ó, especificado também do ladinho. AM, ao mês. AA, seria ao ano. Se fosse AD, ao dia. Se fosse AT, ao trimestre. AB, ao bimestre. Então, isso aqui é importante. De quanto em quanto tempo esses juros vai incorrer nesse valor, né? Então, eu tenho um tempo aqui de um mês. E eu tenho esse tempo, a gente usa a letra T, minúscula. O valor inicial é capital aqui é de 500. E a taxa de juros é de 8% ao mês, AM. Só que a taxa aqui, para facilitar a nossa conta, a gente vai transformar em decimal. Então, retomando um pouquinho, o que é transformar uma taxa de porcentagem em número decimal? Recordando, a gente precisa lembrar que uma porcentagem pode ser escrita na forma de fração. A própria leitura já traz isso, né? 8% é o mesmo que 8 sobre 100. Então, eu posso escrever assim. E aí, transformar isso em decimal, que é 8 dividido por 100, tá? Uma forma bem simples de guardar isso. Como eu divido por 2, por 100 embaixo, o que consta com 2 zeros, é só deslocar a vírgula para a esquerda 2 casinhas. Como assim, professora? Vai ter esse 8, tá? Porque eu dividido por 100 vai continuar tendo esse 8.
Mas a vírgula, quando ela não aparece, estaria no finalzinho, ela desloca para a esquerda 2 casas. Por que 2 casas? Porque eu estou dividindo por 100, que tem 2 zeros. Então, eu mando uma casa, mais uma, daí eu vou ter que pôr o 0, e a vírgula vai ficar aqui. Só que não existe número assim, vírgula já começa o número, né? Tem sempre um 0 acompanhando aqui, ok? Ou eu pego a minha calculadora e pego 8, opa, e divido por 100, ok? Beleza. Então, o cálculo que eu vou fazer vai envolver, então, o decimal. Quando vocês forem estudar, se tiverem curiosidade de pegar um livro, um material para estudar, ele vai calcular os juros usando uma fórmula, mas que é bem intuitiva. Como que a gente vai calcular a porcentagem? Então, seria assim, ó, juros que eu estou procurando corresponde ao capital que eu estou aplicando vezes a taxa de juros que eu estou aplicando pelo tempo que eu estou aplicando. Então, juros calcula assim. É bem intuitivo, não precisa ficar. Eu acredito que não há necessidade de ficar decorando. Porque quando você vai calcular a porcentagem, você multiplica a porcentagem pelo valor. Como depende do tempo, é só multiplicar pelo tempo que está acontecendo. Então, os juros que eu estou procurando aqui, capital 500, vezes taxa de juros 0,08, vezes o tempo, que nesse caso é um mês só. Então, os juros corresponde. Vamos usar nossa calculadora aqui para ser um pouco mais rápido, né? E no dia a dia a gente acaba usando mesmo 500 vezes 0,08. Ou a gente recorre a um daqueles cálculos que a gente usou lá em outras aulas, tá? 40, ou seja, 8% de 500 corresponde a R$40, vezes 1, que vai continuar sendo 40. Ou seja, se eu comprar a prazo essa bicicleta, eu vou pagar daqui um mês os R$500 mais esses juros por demorar um pouquinho mais. Eu vou ter um bem antes de pagá-lo. Então, eu vou pagar um pouquinho a mais que corresponde aos juros. Aí entra uma outra letra que a gente costuma falar muito na matemática financeira, montante, que corresponde ao valor final. Então, nesse caso, o montante é o capital inicial mais juros. Então, no caso, a bicicleta, né? Qual o valor final que eu terei que pagar se eu comprar a prazo? O valor inicial, 500, o capital, mais os juros que eu terei que pagar de 8% por esse um mês. Então, corresponde R$540 eu terei que pagar daqui um mês se eu comprar a prazo, tá? E aí a gente entra naquela discussão de novo, qual que é melhor? Depende do caso. Eu, particularmente, pessoalmente, acredito que sempre comprando à vista é a melhor opção. Mas existem casos e casos, né? De questão de necessidade, enfim. Quando a gente estuda juros, então, existem 2 tipos, tá? Os juros simples e juros compostos. Juros simples, a gente tá mais comum, mais ligado no dia a dia de coisa mais simples, assim, por exemplo, empréstimo de parente, empréstimo de amigo, sabe? Coisas mais informais. Ou uma questão como essa aqui, ó, que eu trouxe aqui um exemplo. Um carnê de pagamento e vem umas informações aqui que a gente precisa ficar atento. Nesse caso aqui, olha que informação ele trouxe no carnê, né? Olha só, essas informações vêm, então, em todos os boletos, contas que a gente paga, e precisamos ficar atentos, tá? Ó. Após o vencimento, multa de 2%. Multa é uma coisa, agora juros é outra. Multa seria tipo um castiguinho, né? Que você paga por ter atrasado. E os juros, então, é aquele dinheiro que você paga por estar usando algo que você não pagou ainda, né? Que é uma questão, às vezes, é o lucro da empresa, enfim. Olha só esses juros aqui, ó. 0,5% de juros ao dia. Então, veja bem.
além de pagar os 2%, que é uma vez só que se cobra, né? Atrasou um dia, você já paga aquela multa ali de 2%. Mas a cada dia que você atrasa, ele cobra então mais 0,5%, tá? Aqui é o juro simples. Vamos entender por quê. Então, olha qual é o valor dessa conta. A gente não sabe se é um banco, deve ser algum tipo de empréstimo, é o financiamento, R$240. Era para pagar dia 25 de maio, por exemplo, ele não pagou, 20 de maio. Vamos primeiro calcular, então, quanto seria esses juros. Então, é 2% ali, certo? Então, vamos lá. Vamos tentar colocar isso dentro dos conceitos, então, dos juros mesmo. Qual é o capital, né, que a gente tem nessa situação? R$240, que é o valor que ele tem que pagar naquela conta. Qual é a taxa de juros, né? O izinho ali. 0,5% ao dia, por dia de atraso. Depois a gente calcula separado a multa, tá? O tempo ele não fala, mas vamos pensar que essa pessoa atrasou 10 dias. 10 dias. Vamos pensar que essa pessoa atrasou 10 dias, então, nesse pagamento. Então, vamos calcular isso? Os juros que essa pessoa terá que pagar por 10 dias corresponde ao capital que ela tem que pagar, né, que não tem como fugir, vezes a taxa de juros aplicado sobre aquele valor, vezes o tempo que ela ficou. A gente está simulando aqui que ela demorou 10 dias para pagar essa conta. Então, os juros que ela terá que pagar é 240 vezes. Lembra que a gente tem que transformar isso em decimal? Mas, professora, já está com vírgula, mas está na forma de porcentagem. Para transformar isso em decimal, então, se a gente acaba esquecendo um pouco como funciona, transforma em fração 0,5%, é assim que está escrito ali, é assim que eu coloco na fração. Ou eu divido na calculadora, ou eu simplesmente ando com a vírgula. Então, eu tenho que andar 2 casinhas para a esquerda, porque eu estou dividindo por 100, que tem 2 zeros. Então, fica 0,005, tá? Só para confirmar. Tenho dúvida? Então, pego 0,5, divido por 100. Olha lá, a vírgula estava aqui, se deslocou 2 casinhas, ok? Então, eu pego o valor que ele devia, 240, vezes a taxa de juros que ele tem que pagar, vezes o tempo que ficou de atraso aí nesse caso. Então, vamos lá, para facilitar nosso cálculo, vamos usar a nossa calculadora, certo? Então, fica 240 vezes 0,005 vezes 10 dias. R$12, ok? R$12 corresponde, então, aos juros. Então, essa pessoa, depois de 10 dias, ela paga um montante, né, um total de capital inicial que ela tinha, mais os juros que vão ser cobrados sobre esse valor. Então, o total, que é o montante, corresponde a 240, mais esses R$12, que dá R$252. Mas não contamos ainda a questão da multa. Vamos calcular a multa aqui, ó. Vamos colocar aqui do ladinho, ó. Multa. 2% era a multa. Então, vamos calcular 2%. Podemos usar essa questão dos juros também, tá? Quem que é os juros nesse caso? O capital inicial é o mesmo, vezes a taxa, que é 2%, vezes o tempo. Então, cuidado só com essa questão da taxa. Os juros para multa, como é uma vez só, o tempo é 1, tá bom? Então, continua sendo 240, que é o valor que ele tem que pagar. A taxa é 2%, mas eu uso na forma decimal, 0,02. E o tempo é 1 só, porque é uma multa só. Então, fica 240 vezes 2%, dá 4,8, se eu não me engano. Vamos confirmar aqui, ó. 240. Eu deixo aqui com um pouco espaço, depois não sobra para mim. Vezes 2%. 4,8. Porque 1% é 2,4. 4,8.
Então, essa pessoa aqui, com esse atraso que ela teve nessa conta, ela vai pagar, então, após 10 dias de atraso, será de 252, que é o valor com o valor da multa, né? Mais os 4,8 aliás, isso aqui é o valor dos juros ao dia, esse é o valor da multa. Então, isso dá 256,80. Então, isso com um atraso de 10 dias, o que era 240, virou 256,80 centavos. Imagine isso com juros mais altos, né? Com juros mais altos por dia, mas isso é um juro simples. O que significa esse juro simples? É eu pegar o valor de uma porcentagem e somando ela diariamente. Se fosse uma taxa mensal, eu calculo uma vez a porcentagem e vou somando mensalmente. Isso é juro simples. Vamos dar mais um exemplo? Vamos pegar aqui, ó. Vamos supor que eu emprestei do meu pai 5 mil reais. 5 mil reais. E a gente combinou que eu ia devolver para ele daqui 6 meses e ele cobraria de mim 2% ao mês. Certo? Daqui 6 meses. O meu tempo, então, de aplicação, 6 meses, eu vou devolver para ele com juros de 2% ao mês. No regime de juros simples. Normalmente vem essa informação dentro do contexto. Então, eu poderia simplesmente calcular uma porcentagem, por exemplo. Quanto que é 2% de 5 mil reais? É o mesmo que 0,02 vezes 5 mil. 1% é 50, 2% seria 100 reais, ok? Posso fazer isso de várias formas, vamos lembrar que isso pode ser feito de várias formas. 0,02 vezes 5 mil. 100 reais, tá? Ou seja, 100 reais de juros a cada mês. Como são 6 meses que eu vou demorar para pagar, então 6 vezes o mesmo valor de juros. Então, isso vai dar 600 reais de juros. Então, no final que eu terei que devolver para o meu pai, no caso, é 5.600 reais. Tá? Então, essa é a ideia. Eu acho o valor de um juros e vou acrescentando. Então, seria assim, ó, 5 mil reais. Após o mês, mais 100. Aí deu 5.100. No próximo mês, vai render mais juros de 2% de novo. Mas, como é juros simples, esses juros continuam o mesmo, fica 5.200. Aí, no próximo mês, 5.200, só que rende a mesma, eu vou ter que devolver o mesmo juros. Então, 100. E assim por diante. Ou seja, no final de 6 meses, o juros será de 600 reais e o montante, o valor que eu vou ter que devolver, corresponde a 5.600. É a mesma coisa, essa linha de pensamento está embutida aquela formulazinha, né? Vamos fazer ela comigo aqui, ó. Juros. Juros corresponde ao capital empregado pela taxa de juros que está usando pelo tempo que está sendo empregado. Nesse exemplo que eu dei para vocês, o capital é de 5 mil, a taxa de 2%, que transformando em decimal 0,02, pelo tempo de 6 meses. Então, os juros corresponde, vamos lá, 5 mil vezes 0,02 vezes 6, 600 reais. 600 reais. Assim, o montante, o valor que eu devolverei, corresponde ao capital, o dinheiro que eu, inicial, né, aquele valor inicial que eu peguei, mais os juros por aquele mês aplicados durante aqueles meses, o tempo que a gente combinou. Então, seria 5 mil, capital inicial, mais os 600 de juros. Então, o montante que eu teria que devolver corresponde a 5.600. Então, juros simples
se a gente pensar bem, não precisa saber das fórmulas, eu preciso saber calcular a porcentagem. Aí ela vai aumentando mês a mês a mesma quantia, porque a porcentagem não muda, tá? Então, vejam bem que essas formulazinhas aqui, elas são bem intuitivas, né? De certa forma, nem precisaria sabê-las, porque aqui a gente tem uma situação, acho que simples de entender. Daí, a gente tem a questão dos juros compostos, tá? Juros compostos corresponde a juros sobre juros. Como assim? Lembra que eu fiz aqui para o juros simples, ó? 5.000 mais 100 reais de juros, 5.100. 5.100 mais 100 reais de juros. Juros simples, o valor continua sempre o mesmo. Nos juros compostos, não. A partir do primeiro mês, eu vou calcular de novo quanto que é 2% disso aqui e vou acrescentar. Do novo valor do mês seguinte, eu faço de novo a porcentagem e acrescento de novo, tá?